Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. Hoje, o texto sugerido para nós encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Essa leitura traz por título: existe uma diferença visível entre os incrédulos e os crentes em Jesus, ok? O versículo diz o seguinte, irmãos: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Certo? Ontem, irmãos, nós tivemos a oportunidade de dar uma olhada no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo retratava sobre a questão do pecado ainda fazer parte da nossa natureza, sobre a nossa natureza pecaminosa, que ainda está conosco, a qual nós ainda convivemos, que cabe sobre ela aquilo que o Senhor Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, mas cabe a você subjugar. Ou seja, hoje nós temos o Espírito Santo, quem nos fortalece e quem nos ajuda na nossa fraqueza. Em determinado momento nós vamos conseguir suportar uma ou outra coisa, mas infelizmente não conseguiremos vencer todas. Às vezes uma ou outra vai acabar nos vencendo. Porém, hoje nós veremos a diferença entre o homem meramente natural, o homem que se inclina para a carnalidade, e o homem espiritual, o homem que se inclina para as coisas do Espírito. Primeiramente, o carnal. O homem carnal aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, ele nem está falando acerca do homem virulento, o homem que quer fazer maldade, o homem que é violento com outras pessoas. Ele está falando aqui do homem que preocupa-se apenas com as coisas desse mundo. O homem que se preocupa apenas com este mundo e com as necessidades deste mundo. Esse homem não é necessariamente um criminoso, um homem que vive a pecar, um homem que vive a cometer crimes contra vidas, contra outras pessoas. Não, é simplesmente alguém que não tem o interesse pelo mundo espiritual. É simplesmente alguém que ainda não experimentou e que não conhece, e nós vamos ver que nem pode conhecer o nosso Deus na sua essência, como Ele é, através do Espírito Santo. Simplesmente, irmãos, são homens que vão estar vivendo as suas vidas. São indivíduos que se preocupam apenas com as coisas deste mundo. Como, por exemplo, trabalho. Pessoas que só pensam no seu trabalho. Pessoas que são do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Às vezes essas pessoas gostam de esporte, por exemplo. Então elas vão do trabalho para o esporte, do esporte para casa, ou de casa para o esporte, do esporte para casa, e ficam nessa vida, e ficam envolvidos com essas coisas. Outros gostam de entretenimento, por exemplo. No entretenimento, a mesma coisa: teatro, cinema, assistir um filme em casa, ouvir música, mas tudo isso ainda encontra-se nesse mundo físico, nessa vida física, na vida que pertence a este mundo. Isso é um homem carnal. Isso é um homem que se inclina para as coisas da carne. Ou seja, está apenas preocupado com as coisas deste mundo. Não se interessa pelo mundo espiritual, porque isso ainda não foi despertado nele. Ele ainda não acordou para isso. Qual é a questão de tudo isso? Significa que as nossas vidas, significa que a vida dessas pessoas serão pautadas, serão montadas, serão vividas a partir do olhar que elas têm, a partir da forma como elas veem o mundo. Se elas veem um mundo apenas físico, apenas este mundo que nós vivemos, as suas vidas serão e vão refletir apenas as coisas deste mundo aqui, e mais nada, apenas isso. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, aqueles que são espirituais, as suas vidas também vão refletir o espiritual. Assim como o carnal, a vida dele vai refletir as coisas carnais. E de novo, carnal aqui não estamos falando de pecado,
estamos falando de visão, estamos falando de sentimento, estamos falando de pensamento, a forma como se vive no mundo. São pessoas que estarão pautando as suas vidas a partir desta visão. Um bom exemplo, irmãos, que nós podemos ter na Bíblia Sagrada é Nicodemos, um homem religioso que não era espiritual. E quando ele começa a observar Jesus Cristo, e quando ele começa a observar a pregação do Evangelho que Jesus traz, as boas novas que o Senhor Jesus traz, isso desperta nele esse interesse em saber do que se tratava. Porque ele estava em conflito, porque ele olhava para Jesus e dizia: ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Ele próprio vai dar testemunho disso. Ele próprio vai falar nisso. E Jesus vai conversar com ele e vai mostrar que ele precisava passar por um procedimento, que ele precisava passar por uma experiência, e após essa experiência a sua vida seria totalmente transformada. Após essa experiência, ele ia poder experimentar um mundo que ele não conhecia. E essa é a tristeza que vai estar estampada na vida daqueles que são carnais. Porque eles só conhecem, eles só veem, eles só conseguem identificar este mundo aqui. Eles não conseguem identificar o mundo espiritual. Eles não conseguem ver o mundo espiritual. Nós temos, irmãos, que olhar para essas pessoas e vê-las como necessitados de Deus, e não como inimigos. E não como pessoas que estão querendo atrapalhar a obra de Deus. Não, são pessoas que são necessitados da graça e da misericórdia de Deus, iguais a nós. O texto diz o seguinte, João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja bem, isso aqui já é porque a mente dele estava em conflito entre a fé que ele tinha até aquele momento, aquela fé religiosa, e esse confronto que Jesus está causando dentro da mente dele. Jesus então já logo de cara já dá uma resposta bem objetiva para Nicodemos. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A gente sempre fala disso lá na igreja, e é esse o ponto. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então o homem carnal, o homem que ainda não encontrou com o Senhor Jesus, o homem que não tem o Espírito Santo, e homem aqui eu estou falando do ser humano, o ser humano que ainda não tem o Espírito Santo sobre a sua vida, ele não consegue ver o reino de Deus. Ele não consegue perceber o reino de Deus. O reino de Deus está acontecendo em volta dele. O reino de Deus está em plena atividade em volta dele. Em volta dele tem pessoas tendo intimidades plenas com o Espírito Santo. Em volta dele tem pessoas que estão experimentando o reino de Deus de uma profundidade incrível, às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro da própria empresa, enfim, em todo o ambiente, dentro da própria igreja. Não podemos deixar isso de fora. São pessoas que estão experimentando. Já aconteceu com você? De você estar sentado no banco e você está sentindo a presença de Deus, você glorificando, você exaltando, e tem uma pessoa que está do seu lado que parece que ela está no lugar errado, que ela está perdida no ambiente porque ela não sabe o que está acontecendo. Pessoas meramente carnais, que ainda não nasceram de novo, então elas não conseguem ver. É impossível a elas observar. O texto continua. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja bem, antes não pode nem ver. Se não pode ver, irmãos, entrar então nem se fala. Ou seja, não vão conseguir experimentar o reino de Deus. Não vão saber o que é estar no reino de Deus, porque eles não conseguem ver. Se eles não conseguem ver, também eles não conseguem experimentar.
Jesus ainda continua: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, só vai conseguir ver as coisas desse mundo. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então são dois pontos, são dois paralelos, mas que todo homem precisa experimentar. E aí Jesus encerra o texto dizendo para Nicodemos: não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo. Então, irmãos, o homem carnal não consegue ver, não consegue observar, não consegue entender. Existe um outro versículo que encontra-se em João 14, versículo 17, que diz o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ou seja, o mundo não consegue entender. O homem carnal não consegue entender, compreender, muito menos ver o Espírito Santo. Eles conseguem ter uma ideia sobre Jesus Cristo, mas na cabeça dele, Jesus é aquele pobre coitado que morreu na cruz. Na cabeça deles, Jesus é aquele pobre coitado lá, que fez tudo que era bom, e o pagamento que ele recebeu pelo bem que ele fez foi aquela maldade, em matarem ele naquela cruz. Também não consegue entender o que aquilo significa. Quando fala de Deus, eles entendem que está falando do Pai. Então Deus é mais poderoso do que Jesus, e é aquele velho barbudo, gordo, que está sentado em determinado lugar, e que de lá ele governa o mundo inteiro. De novo, não sabem de coisa alguma desse mundo. Não sabem de nada, porque não conseguem. O Espírito Santo, então, eles não fazem nem ideia. Não conseguem entender quem é o Espírito Santo. Então, o homem carnal não tem condição nenhuma de observar o mundo espiritual. Perdem-se no mundo físico. Em contraproposta, o versículo continua. Ele ainda diz que o que é nascido do Espírito inclina-se para as coisas do Espírito. E aqui nós temos a grande oportunidade de olhar, por exemplo, as bem-aventuranças. O homem que é nascido do Espírito. As bem-aventuranças, elas não são uma característica que você vai encontrar em uma pessoa, uma parte, uma coisa. Um vai ser manso, o outro vai ser humilde, o outro vai ser um pacificador. As bem-aventuranças não são isso. Nós devemos olhar para as bem-aventuranças como se fosse uma escada. E nós temos que passar por cada um dos níveis. Nós temos que passar por cada um dos degraus. E só vamos conseguir chegar no segundo degrau depois que passarmos pelo primeiro. É assim que se cresce espiritualmente. E o homem espiritual, ele passa por essas fases. E essas fases fazem parte da vida desse homem espiritual. Nós podemos dar uma lida rápida aqui e já conseguiremos identificar isso. Porque o homem ele vai crescendo, como a palavra fala, na medida em que nós tomamos conhecimento do mundo espiritual, na medida que o Espírito Santo vem fazer parte da nossa vida, o homem espiritual ele começa a se aprofundar nas coisas espirituais. E as coisas espirituais, como nós vamos ver essa semana, que são os frutos do Espírito, o resultado são os frutos do Espírito, elas não ficam no mundo espiritual. Não, é aprender no mundo espiritual, é viver no mundo espiritual, mas trazer para o mundo físico. O grande desafio da vida do crente é viver nesse mundo com as regras do céu. É viver nesse mundo, no mundo físico, com as regras do mundo espiritual. Esse é o grande desafio. E por isso nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Quando nós olhamos aqui, bem-aventurado são os pobres de espírito, ou seja, aqueles que entendem que não são nada se o Espírito Santo não estiver na vida deles. Bem-aventurado são os que choram. Quem chora? Por que chora? Chora não por causa da sua própria dor, chora por causa da condição de pecador que ele é. Capítulo 7 que nós lemos ontem. Mas chora também pela condição do mundo. Um mundo que está perdido e caminhando a passos largos para o inferno. O versículo 3, bem-aventurados mansos. Por que mansos? Porque eles herdarão a terra. Ou seja, mansos, porque eles sabem que das mãos deles não vai sair coisa alguma para revolucionar esse mundo. Nós
dependemos que Deus faça alguma coisa. E esperamos e acreditamos que Ele vai fazer. E daí para lá prossegue: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, homens e mulheres que são sedentos pela justiça de Deus, pela misericórdia e pela compaixão de Deus para este mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, apresentam a misericórdia de Deus. Isso aqui são degraus, irmãos, que na medida em que eu vou me habituando a um, eu sou levado para o outro. E não é que nós vamos ter um ou vamos ter outro. Não, todos eles vão fazer parte da nossa vida na medida que o Espírito Santo for nos guiando, na medida que o Espírito Santo for nos usando, para de fato sermos homens e mulheres espirituais. Porque os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Então, na medida que nós inclinamos-nos cada vez mais para as coisas do Espírito, cada vez mais o Espírito Santo vai se revelando a nós, cada vez mais nós vamos nos aprofundando na grandiosidade do Espírito Santo e cada vez mais o mundo verá em nossas vidas as características do Espírito Santo brilhando e gritando em neon para que a vida deles sejam impactadas e também possam experimentar. Como Nicodemos foi convidado. Meu querido, é uma excelente oportunidade de você buscar isso na presença do Senhor, de você levar isso para sua casa, de você levar isso para sua vida. O mundo espiritual só tem valor se ele refletir no físico, no carnal, no humano, no nosso mundo, para mostrar para os carnais que existe uma glória de Deus aberta e revelada para todos os homens. Amém? Deus os abençoe. Tenhamos todos um excelente dia.